Oi, pessoal. Vamos falar hoje um pouquinho de Jean-Jacques Rousseau. E falar de Jean-Jacques Rousseau é uma satisfação para mim, porque falar de Rousseau é falar sobre a liberdade. Escreveu vários livros, ele é do iluminismo, ele nasceu em 1712 e faleceu em 1778. Ele participou ativamente da escrita da Enciclopédia Francesa, né? De D'Alembert, Montesquieu e vários outros. E Rousseau, ele revolucionou a pedagogia, revolucionou a educação. Ele é considerado o pai da pedagogia moderna por várias coisas, principalmente porque ele separou um lugar especial para a criança. Vamos dizer, ele criou a infância, que até então não tinha suas características, né? Ele delimitou um espaço especialmente para a criança. Além de escrever o Contrato Social, que trata do indivíduo na sociedade como cidadão, Rousseau escreveu um livro fantástico no sentido da pedagogia em si, que é a Educação para a Liberdade, que é o Emílio. Emílio é o nome de um rapaz. E esse livro é um romance, é para ser lido até como um romance. É a educação de um menino até chegar ao casamento. Ele vai desenvolvendo todas as fases e tudo em que ele acredita como educação. Porque para Rousseau, o homem nasce bom, o homem não tem maldade. Quem estraga o homem moralmente, em todos os sentidos, é a sociedade. Então, para ele, ao contrário de Freud, que diz que a civilização é que consegue conter o homem nas suas coisas mais animalescas, para Rousseau, não. A sociedade estraga, a civilização estraga o homem. Por quê? Porque coloca necessidades que o homem não tem. Existe para Rousseau, quer dizer, a gente fala hoje no mito, né? O mito do bom selvagem. Para ele, o homem primitivo não tem defeitos. É um homem que vive pacificamente. Pensem nos nossos índios antes da colonização, né? Vivia aqui pacificamente, com algumas lutas, sim, com seus outras tribos, né? Mas, de modo geral, era uma vida que era satisfeita com as coisas naturais. Então, é esse mito do bom selvagem chamado, né? O europeu, quando olhava para as nossas Américas, ele via, eram dois desenhos, né? Duas características. Ou via o homem primitivo, o indígena, como o selvagem, sem lei, sem fé, sem rei, né? E, portanto, mau, né? Selvagem, bárbaro, sem civilização nenhuma, ou ele via como esse elemento da natureza, puro e bom. É assim que Rousseau vê o homem. E é assim que ele quer manter a criança, né? Então, nesse livro, Emílio, ele vai dar conselhos e vai seguindo essa criança assim que nasce, desde que nasce, né? Desde que a criança está sendo amamentada, ela está aprendendo alguma coisa. Mas há várias características dessa pedagogia de Rousseau. Ele fala em educação negativa
e educação indireta. Educação negativa, porque quanto menos a gente intervir na educação do discípulo, melhor. Vamos dizer que o preceptor tem que estar um pouco à distância, ele tem que prestar atenção, mas quem vai ensinar mesmo, a educação é pela natureza, né? Então, Rousseau vai dizer que ele vai mostrar esse equilíbrio entre liberdade e autoridade, né? Que o professor deve ter. Deve saber quando intervir e quando deixar a criança sozinha se desenvolver. Ensinar pelas coisas e pela natureza, e não pelas palavras. Tem coisas interessantíssimas que o Rousseau fala que o primeiro livro só deve ser dado à criança aos 12 anos. Nunca antes. Primeiro, a criança tem que desenvolver as suas sensações, a sua sensibilidade através das coisas da natureza. Depois é que vem os livros, etc., né? Mas eu vou ler aqui para vocês algumas coisas que ele fala sobre a sociedade, que ele diz no contrato social. A primeira frase, no primeiro capítulo, ele fala: o homem nasce livre, mas em todo lugar está a ferros. Quer dizer, ele está acorrentado. Daí ele vai descrever a sociedade, como a sociedade trata. E parece que ele está falando da nossa sociedade. Ele diz: nesse tipo de sociedade, cada um age segundo seus interesses particulares. Cada um se isola em seu amor próprio e se protege pela aparência enganosa. Esquecidos de suas necessidades essenciais, os homens buscam a sua felicidade no exterior, nas coisas, e não em seu próprio interior. Nos objetos que acreditam indispensáveis a seu bem-estar. Deixam-se seduzir pelo prestígio, pela posse dos bens materiais. Querem possuir objetos e dominar. O homem só acredita ser ele mesmo quando os outros o consideram e o respeitam, por sua fortuna e sua aparência. Afastado da natureza, o homem perde a sua felicidade. Não procura satisfazer as suas verdadeiras necessidades, mas aquelas criadas pela vaidade, por sua vaidade. Por quê? Porque essas que ele fala em verdadeiras necessidades são as necessidades de alimentação, as necessidades sexuais, que são simples e são naturais, né? Enquanto que a sociedade traz uma porção de coisas supérfluas que não são essenciais à felicidade do homem. Os homens, portanto, se tornam estranhos a si mesmos e escravos uns dos outros, né? Então, seria isso que Rousseau quis lutar contra, né? Portanto, ele fala em educação indireta e educação negativa. E educação negativa é a primeira, ele diz aqui, é separar a criança da má influência, a má influência da família, da religião, da sociedade e até dos livros, ele fala, né? Então, ele diz aqui, ó, a primeira educação deve ser puramente negativa. Ela consiste não em ensinar a virtude e a verdade, mas em proteger o coração do vício e a mente do erro. Se puderdes não fazer nada, se puderdes levar nosso aluno
sadio e robusto, até a idade de 12 anos, sem preconceitos, sem hábitos, muito logo tereis entre as mãos o mais sensato dos homens. E, começando com não fazer nada, tereis feito um prodígio em educação. Nesse sentido, ele segue Montaigne. Montaigne dizia que é preferível uma cabeça bem feita do que uma cabeça bem cheia. Então, o aluno de Rousseau, o discípulo de Rousseau, ele não precisa de muita coisa para ir se desenvolvendo livremente. Não podemos esquecer que o objetivo da educação é tornar o homem livre, desenvolver um homem livre, né? É a principal coisa. E ele tem que aprender com a natureza. Portanto, o primeiro livro que Rousseau recomenda para o seu aluno é o livro de Robinson Crusoe. Né? Robinson Crusoe, aquele náufrago na ilha, que ele tem que fazer as coisas sozinho, ele tem que aprender tudo, né? Então, é esse livro que o Rousseau recomenda, porque, na verdade, o aluno deve aprender, o livro principal é o mundo. Montaigne já dizia isso também, né? O livro principal é o livro do mundo, né? E assim vai. Eu recomendo muito a leitura desse Emílio. É lógico que nós estamos falando de um livro do século XVIII. E há certas coisas que até são risíveis hoje, que Rousseau recomenda. E há outras que são impressionantemente atuais, né? Tirando um pouco a questão da mulher, porque ele vai falar na educação não só do Emílio, mas vai falar na educação da Sofia. E, nesse aspecto, ele é um pouco conservador, a educação da mulher, né? Mas a Sofia é educada para ser a companheira do Emílio. Então, eu recomendo porque é uma aula sobre liberdade. Lembrando que Rousseau foi preso por esses dois livros, o Emílio e o Contrato Social, porque ela era libertária demais para o seu tempo. Boa tarde, obrigada.